Olá, hoje nós queremos conversar aqui na entrevista sobre o processo eleitoral e a construção da sua capacidade de consciência de depurar o seu voto dentro das eleições de 2018. E para isso estamos estrategicamente gravando aqui no estúdio da TV Câmara, também multiplataforma pelo YouTube e para a Rádio Câmara Bauru, um bate-papo com os nossos convidados na entrada do horário eleitoral gratuito. Para isso a gente possa aproveitar a experiência dos convidados para transferir informação a você e colaborar eventualmente neste processo. Por isso agradecemos aos professores Celso Zonta, psicólogo social, e também ao professor historiador Maximiliano Vicente, todos lá da Universidade Estadual Paulista, de onde a gente também teve o prazer de estudar. Prazer imenso estar aqui. O horário eleitoral, já que a gente começou por ele, para saber para você que a gente está gravando aqui exatamente no início do horário eleitoral como demarcação de tempo. A pergunta inicial que a gente queria construir no bastidor é se esse horário eleitoral, com a campanha mais curtinha, que é de 2014, 30 dias do ponto de vista oficial, fora a pré-campanha, se ele fará diferença ou não e como isso vai se multiplicar nas redes sociais eventualmente. Quer que eu comece? Por favor. Bom, eu agradeço, Nelson, a oportunidade do convite para falar para todos os ouvintes e telespectadores da TV e Rádio Câmara. E você deixou para a gente uma responsabilidade grande, que é possibilitar reflexões para o eleitor, né, da cidade e região. Bem, vamos tentar fazer esse desafio ser verdadeiro. Eu diria o seguinte: toda eleição, processo eleitoral, ele precisa ser o mais amplo possível, ele precisa ter muito tempo de maturação para que a população vá aquecendo em relação ao tema e vá se envolvendo, conhecendo candidatos que são desconhecidos e debulhando mais a história pessoal, o currículo dos candidatos que são mais conhecidos, né? E os fatos políticos no processo vão depurando, né? Eu diria que no caso brasileiro nós precisamos de muito mais tempo e nós temos muito pouco tempo. A legislação eleitoral, ao invés de ampliar, diminuiu esse tempo, né? A despeito do processo educativo brasileiro, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de educação no caso brasileiro, né? A educação cidadã, pior ainda. E nesse sentido, o processo eleitoral brasileiro, com essa nova legislação, no meu entender, foi um atraso, né? A complicação maior tem a ver com os fatos políticos que o Brasil está vivendo no momento e que faz criar uma volatilidade no pensamento público, na opinião pública muito grande. Hoje, nesse momento, enquanto estamos falando aqui, o Supremo está decidindo uma questão vital, que é se Lula participa ou não do processo eleitoral. Muito bem, se ele participa, os índices, né, de votação serão uns, se ele não participa, os índices serão outros. Quer dizer, há uma volatilidade política, do pensamento político, imensa no caso brasileiro. Portanto, quer dizer, a responsabilidade de você passar a informação partidária, a proposta de governo, o conhecimento da população dos candidatos é muito grande para muito pouco tempo. O dado, desculpa para aproveitar do raciocínio do Celso, é que do ponto de vista do universo do senso comum, temos uma questão lá fora em pesquisas pontuais, as pessoas não gostam do horário eleitoral e nós estamos falando aqui de um raciocínio, no sentido lógico de formação educacional, se peguei o raciocínio do Celso de formação cidadã, de que a campanha curta pode ser um fenômeno ruim para a democracia. Olha, não só é ruim, né, como eu vejo aí algumas questões novas que estão aparecendo que nós não tivemos em outra oportunidade. Salvo engano, acho que é a primeira eleição onde nós temos, pelo que indicam as pesquisas, um candidato que está na frente que vai ter um tempo mínimo na televisão e aquele que está atrás vai ter um tempo máximo em relação àquele que tem o tempo mínimo. Esse é um dado. Outro dado importante que nós temos é que eles estão apostando muito nas redes sociais. Nós podemos ver isso depois com calma. E as redes sociais funcionam dentro de uma lógica que é diferente da televisão aberta, ou do jornal impresso, ou rádio, não é?
porque é muito individualizado o processo, é muito boca a boca, de você formar uma rede, a rede ampliar e assim por diante, né? Vejo que foi feito tudo isso com uma intenção muito específica, não é? Que é de favorecer determinados candidatos, determinados projetos e exclusão de outros, não é? Agora, o que mais me preocupa com relação a essa situação é que a campanha está permeada, muito bem levantou o professor Celso, por uma situação de crise muito aguda, né? Então, a crise que nós temos, principalmente de desemprego, de falta de credibilidade na economia, de não ter uma perspectiva a médio e a longo prazo, não é? De você transformar algo, que o pessimismo é tão forte, tão calado nesse processo eleitoral, que dificilmente, nem que nós tivéssemos 2 meses de campanha, não é? Poderia reverter aquilo que a população está sentindo e está mostrando, que é o quê? Não credibilidade no processo e não credibilidade nos candidatos, não é? De tal forma, isso é tão forte, não é? Que me parece que nós, cidadãos, estamos num local muito central nesse processo, né? Porque o que as pessoas não conseguem ver ou enxergar, e não é que não conseguem ver ou enxergar, mas não param para pensar, é que estamos elaborando um processo para 4 anos do país, não é? Eu costumo brincar muito, mas é muito sério. Você não compra um carro que aparece na tua frente porque você viu esse carro. Você consulta outros, né? Você não compra uma casa porque te deu na telha. Não, porque você foi procurar outras, né? Esse é o mesmo processo que nós temos com a eleição. A eleição te mostra, né? A campanha te diz como que vai ser. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande, mais do que no executivo, eu diria no legislativo, né? Porque são pontos que começam a aparecer agora, né? Muito visivelmente. Quando foi feita a reforma política, todo mundo achou que ia ser maravilhoso, menos tempo, mais rápido, mas Pode ser uma armadilha. pode ser uma armadilha. Para concluir esse pensamento do professor, veja que a experiência americana de processo eleitoral ela é muito mais larga, mais ampla, possibilitando que a população participe em todo o processo, inclusive no processo de escolha do candidato pelo partido, nas convenções partidárias, num tempo muito anterior. Talvez a gente deva se debruçar nessa experiência, porque não é possível você escolher candidato quase que na véspera do processo eleitoral, né? E isso é um erro, né, que a legislação brasileira insiste em manter, né? Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto é que nós raciocinamos o conhecimento do candidato tão somente na figura do horário eleitoral. E não é possível isso. Você tem que imaginar outros processos, né? Formas de entrevista, de participação, na qual o candidato vá se apresentando para a população de todas as maneiras possíveis. A rede social acaba sendo só um reverberador, dada até a sua característica técnica. Há pouco tempo havia para alguns essa falsa sensação de aldeia aberta para o mundo que está nos observando, eventualmente nos monitorando, não de alcance efetivo. Eu creio que tem um ponto aí que você tocou, Nelson, que é nevrálgico, né? Quer dizer, nós pensamos que todo mundo vive 24 horas na rede social, né? E que todo mundo consegue acessar a rede social. Não é bem assim, né? Geralmente, e isso está provado estatisticamente, nos bolsões de pobreza que nós temos nas grandes cidades, não é? Que onde se concentra um contingente populacional expressivo, não está tão claro que as pessoas vivam em função das redes sociais, não é? E um pouco mais com relação à televisão aberta, não é? Que seria o meio de comunicação mais rápido, o rádio, não é? E aí que eu vejo que há essa possibilidade de que, mesmo que temos alguns candidatos que só estão com tanto tempo tão reduzido, que estão apelando, não, olha, aqui não vou falar, mas olha a minha rede social, né? Para você ver, ali estão minhas ideias, né? E aquele que tem mais tempo, eu creio que ele pode sim começar a penetrar de uma maneira muito clara na população, principalmente num segmento onde esse candidato, todos nós sabemos que tem uma rejeição alta, né? Que é na região mais pobre, né? Do país. Não que isso seja nem bom nem mal, né? Mas é o fato, é o dado objetivo, né? E aí a coisa se complica e vai criar um processo
onde eu vislumbro que efetivamente daqui para frente nós vamos ter os embates entre os candidatos, porque até agora o que eu vi é uma situação de paz e amor assim sensacional, né? O senhor passe na frente, por favor, né? Não você, né? E agora não, agora é briga, né? E já começamos a ter os primeiros sinais de atrito, né, entre os candidatos. E aí que efetivamente eles vão mostrar o que são, né? E o que é fato certo, até infelizmente por causa da questão do uso da ferramenta, é que ela vai ser um disseminador natural, Sim. como já está o sendo, de fake news, enfim, inclusive de desconstrução do outro candidato. Então, aí eu vejo o seguinte, para uma sociedade onde o nível de educação e de cidadania é menor, a questão da internet produzem imagens distorcidas, por um lado, e por um outro lado, eu diria o seguinte, a questão das mídias sociais, você imagina que ela tem um poder imenso de transformação social, como foi em alguns fenômenos, em alguns países, que ocorreram grandes mobilizações. Não é bem assim. Quando ocorre uma identificação no imaginário social com algumas bandeiras que são colocadas, então produz-se um levantamento. Caso contrário, o que ocorre são agrupamentos. Eu vou falar com as pessoas que têm o mesmo cheiro que eu, né? No grosso modo falando. Sim. Então são agrupamentos que se atritam entre si, né? No caso brasileiro, isso mais tensiona do que divulga, eu diria, né? No caso brasileiro, mais tensiona do que divulga. Então, é óbvio que o candidato que tem menor tempo, ele precisa buscar muletas nas redes sociais. Muito natural. Mas não imaginemos que essa rede social vai produzir um milagre para a candidatura dele, porque não é bem assim. Sim. De outro lado, já pontuando em relação ao que está disponível nas coligações já formadas, citando exemplos aqui a partir da realidade concreta, como é que a gente citaria aqui para a nossa reflexão, por exemplo, o Geraldo Alckmin, que tem 40% do horário eleitoral e 40% na sua aliança com vários partidos dos recursos financeiros feitos pelo atual Congresso. Esse poder de fogo dele, financeiro e de tempo de TV, como é que ele pode tirar proveito ou não disso, eventualmente, já que os outros não terão? Entramos numa questão muito delicada que é o marketing político, né? O marketing político é mais ou menos aquilo que falavam os gregos da política, a arte de mentir ao povo, né? Não é qualquer coisa, né? É uma arte, né? E ele pode construir perfeitamente uma imagem. No entanto, eu vejo um problema que é o que está se refletindo até agora na campanha dele, é que ele é o candidato mais conhecido, né? E por ser o mais conhecido, é o que está mais envolvido no processo atual que nós estamos. E isso ninguém tira da cabeça das pessoas, né? Não adianta você ter muito tempo se você não tem credibilidade, né? Veja, assim, sendo um pouco humorístico, você imagina o Alckmin comendo buchada no Nordeste? Não dá. Tem caricatura que não funciona mais. Não funciona, né? Não adianta você vender um produto que ele está contaminado, né? Porque a primeira pergunta óbvia que você fala para esse candidato é o seguinte: mas você já tem 20 anos de poder, por que você não fez isso? A exposição pode ter o seu adversário dela também. O seu adversário dentro dela, né? Lembremos o caso histórico do Enéas, né? Com quanto tempo ele conseguiu criar um bordão que todo mundo entrou e de desconhecido passou a ser a referência, né? Então, eu vejo assim que é muito interessante, mas vai ter que ter um jogo de marketing político, uma equipe de marketing político muito bem organizada, porque senão a cria se volta contra o criador, né? Por outro lado, usando o tempo, disponibilidade de recursos, que é uma ferramenta do meio, se a gente considerar também como dado concreto o Marina Silva e Jair Bolsonaro, por exemplo, sabemos que eles têm e terão tempos diminutos, vão ter que contar com esse eventual exército próprio aí por outras formas. Sim. Então, costuma-se dizer que tempo muito pequeno é prejudicial para a campanha, tempo em excesso também, né? Porque tempo em excesso produz também um cansaço em quem assiste, em quem está ouvindo, né? Então, o tempo médio é ideal.
do ponto de vista da estratégia, do marketing, do ponto de vista da percepção de quem assiste, né? Então, esse é um aspecto. Mas o Alckmin buscou recursos e buscou uma musculatura no sentido de obter apoio no Congresso e uma musculatura também, principalmente no Norte e Nordeste, onde ele é extremamente frágil, né? Essa é a estratégia. E também buscou, na medida em que ele carrega para si essa composição, ele está retirando a composição de outros, né? Que poderiam ter maior tempo. Entretanto, ele também está carregando para si o excesso de tempo e um outro elemento pesado para ele, né? Que ele tem que se defender e o adversário, obviamente, vai se aproveitar, que são as alianças de quem hoje trava o desenvolvimento do país no Congresso, de quem hoje faz parte das manchetes dos grandes jornais nacionais, de quem hoje está submetido, né, à Lava Jato. Sim. De Polícia Federal, né? Isso. A aliança dele, na composição da aliança dele, tem mais de 40 deputados citados na Lava Jato. Óbvio que isso também traz um peso político negativo, que ele vai ter que se explicar no processo, né? Só para acrescentar um dado numa outra vertente, de até que ponto, até este momento, isso pode se arrastar ainda até dia 15 de setembro, dado, para quem não conhece a Lei Eleitoral 9.504, que a possibilidade de definição jurídica sobre o registro definitivo, o deferimento ou não da eventual candidatura hoje posta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas eu refiro aqui ao fato de até esse momento ele está, e por alguns dias ainda que nós estamos gravando acontecerá, isso por força da questão legal, de não estar exposto. Pois é, olha, é uma situação interessante. Há um componente na política que chama de capital político, né? Quer dizer, é um capital que não é monetário, né? Mas é um capital onde você centraliza toda a tua força para dizer, olha, nós estamos com um estoque de credibilidade, de uma pessoa já experiente, enfim, né? E eu creio que a estratégia que o PT colocou é interessante desde esse ponto de vista, né? Quer dizer, vamos esticar o máximo possível, pensando no quê? Que o dia que isso não acontecer, porque eu estou arriscando, eu sei tudo que você falou, mas não vai ser candidato o Lula, né? Isso é óbvio, né? E aí você consegue transferir os votos, né? No entanto, ele vai ter um problema muito grave, porque foi a mesma estratégia que o partido utilizou com a Dilma, e deu no que deu, né? De tal forma que, não tendo candidato, o momento ideal para o PT, e no caso a utilização de Lula é para isso, né? É para alavancar o máximo de deputados possíveis, deputado estadual, deputado federal, senadores, bancar. Por quê? Para a recomposição do partido. Ou seja, eu acho que o alvo deles não é hoje, é daqui a 4 anos. Não é? E aí você tem que garantir a tua representatividade no Congresso. Não é? Então, desde o meu ponto de vista, claro que está sujeito a críticas e aceitaria críticas, não é? Mas para mim está muito claro isso, né? Quer dizer, eu sei que ele não vai ser, mas eu sei que ele carrega muitos votos, não é? E as pesquisas estão mostrando isso, né? Quer dizer, é uma coisa que você fala, mas por que isso aconteceu? Bom, é só olhar, a mesma coisa que nós falávamos do Alckmin, é só olhar o que fez o Lula. Tinha gente que na época dele não tinha geladeira, fogão, gás, água encanada, esgoto, e com ele teve. Isso as pessoas não esquecem. Historicamente falando, tem gente que hoje votaria em Jânio Quadros, se ele fosse vivo. Não é? Por quê? Porque ele colocou asfalto na rua dele, né? Isso, eu tive a oportunidade de entrevistar pessoas em São Paulo, né? Tem uma parcela do eleitorado que é muito cativo e fiel a esse tipo de relação política. Esse tipo de relação, né? Então, eu tenho assim, eu concordo com a maioria das coisas que o professor Max coloca, mas apenas uma observação, que a estratégia que o PT está colocando é talvez a única estratégia viável para eles no momento, possível no momento, mas é uma estratégia que pode muito dar certo e não é só para formar bancada, não, é possibilidade de perspectiva de poder mesmo. Eu vou tentar colocar algumas coisas aqui. A última pesquisa, que faz uma semana, do Datafolha, Lula tinha 39.
Bolsonaro 19, Marina 8, Alckmin 6, Ciro 5 e demais, né? Sem o Lula, aí vem, o Bolsonaro que tinha 19 sobe para 22, então ele tem um acréscimo de 3%. A Marina, que tinha 8, sobe para 16, ela tem 100% de crescimento, ela sobe 8%, né? O Ciro, que tinha 5, sobe para 10%, ele também sobe 5%, mas 100% de crescimento em cima disso, né? O Alckmin, que tinha, o Alckmin tinha 6%, ele sobe 3%, vai para 9%. Então, fica claro que e o Haddad fica com 4%, né? E os demais 2,1%. Isso. Ela fala assim, mas o Haddad, então, o Lula não está transferindo nada? Não, não é verdade. O que está ocorrendo é o seguinte, teve uma pesquisa anterior que colocou o seguinte, as pessoas votariam no candidato do Lula, né? E mais de 33% disseram que sim, o que representa, em termos de transferência, de 17%. Tá certo? Se isso é verdadeiro, então, provável, se esse processo de transferência der certo, ou não ocorrer com atropelo e o marketing fizer direitinho, a probabilidade do Haddad estar em segundo turno é forte, é significativamente forte, né? E esse processo transferencial forte para Marina e Ciro vai depender da capacidade de Haddad de fazer a comunicação. E diria que hoje, quem carreia melhor possibilidade entre Marina e Ciro de capitalizar votos de Lula é muito mais Ciro do que Marina. Sobretudo por conta dos votos do Nordeste. Por quê? Porque Lula, em certos estados, carreia mais de 60% dos votos, né? Ele é muito forte lá. Então, esse processo transferencial que eles estão querendo fazer pode vir a dar certo. Entretanto, qual é a ideia que o Lula quer? Lula quer que, no limite de 15 de setembro, ele faça a substituição do nome. Quer tensionar o máximo possível, sim, quer se colocar... Não é que quer se colocar, ele já está colocado como vítima no processo. Por isso, exatamente, que ele está com os 39%. Não é, portanto, o dilema moral que está em jogo, como você havia apontado aí. Claro. Não é o dilema moral, mas é o fato de que ele está sendo injustiçado. É essa a imagem que está sendo passada. Tem uma outra leitura embutida dentro Celso, eu acho interessantíssimas as tuas observações. No entanto, eu tenho assim, algumas coisas que me preocupam, pessoalmente me preocupam. É pouco tempo o que vai ter o Haddad para poder mostrar o que ele é, né? É muito pouco tempo. Pessoalmente, ele como figura, como Haddad, ele é comunicativo, uma pessoa comunicativa, né? A linguagem dele, o comportamento dele, a postura dele, né? A experiência política dele, é extremadamente, vamos dizer assim, ele não entraria no discurso radical de um lado nem de outro e tem uma argumentação muito sólida, muito consistente, né? É uma pessoa de uma formação de alto nível, né? Mas esse pouco tempo me preocupa muito. Me preocupa muito, até porque, justamente por ele ter sido o Haddad só prefeito de São Paulo, né? É pouca expressão que tem dentro do PT. E muitas das pessoas que votariam teoricamente no Haddad, aí entramos naquela primeira pergunta com relação às pesquisas eleitorais, vão pensar, não, mas ele não vai para o segundo turno, então eu vou carregar na Marina, vou carregar no Ciro, que tem mais chance, né? Então eu vejo aí esse entrave, né, Celso? Mas, claro, eu acho que os números que você apresenta, que são inquestionáveis, Sim. né? Mas aqui é um jogo no meio da política que como você consegue migrar... Sim, é que na política há um momento onde o voto cristaliza, né? Cristaliza, quer dizer, para a opinião pública, o que significa? A escolha de um candidato, o recurso que ele utiliza é pela opinião. Né? Mas quando vai chegando próximo à eleição, já não se trata mais de uma mera opinião. Ele vai acessando outros elementos da sua estrutura de pensamento, que são as imagens mentais,
a consciência, o dilema moral, todos os aspectos, os valores que estão em jogo para conformar o voto. Né? Então, quando ele chega próximo a isso, significa que o voto está cristalizando. Ele dificilmente vai mudar, porque ele já constituiu argumentos internos para a sua escolha. No momento, no caso brasileiro, no momento, e pelos próximos 10, 15 dias, não está ocorrendo ainda a cristalização dos votos. Por isso que pode caber essa estratégia. Entretanto, tem um problema. O que o sistema fez hoje? Até mesmo por conta desse problema de Lula não estar no debate. Está se fazendo muito debate. Coisa que na eleição passada não se fez tanto debate como está se fazendo agora. E o PT não está presente no debate. Por quê? Porque o Lula está preso e o Haddad não é o candidato. Né? E por conta disso, quer dizer, você tende a formar processo de opinião. E nesse sentido eu concordo com o professor. Quer dizer, não é só o problema do tempo, mas o problema da ausência do PT no período, enquanto não substitui a candidatura, também está perdendo terreno. A gente está colocando aqui no imaginário, numa reflexão para compartilhar com as pessoas, uma série de outros vetores, e lógico, numa eleição bastante singular, que podem transformar mais de uma situação nos próximos dias. A gente está lembrando aqui de novo, gravando no início do horário eleitoral, dos 30 dias de campanha eleitoral. Por causa de todos esses vetores e mais outros específicos que a gente já está comentando aqui, um candidato tem diminuto tempo, outro tem maior tempo, um não está exposto, outro está exposto, outro tem o fator das suas alianças e outros não, outro mais dinheiro, outro menos dinheiro, rede social ou não, soldados ou não, cristalização ou não, se a gente pode ter, em função desses vetores todos, a possibilidade de voto útil para uma parcela ainda no primeiro turno. Olha, eu gostaria de ter uma bolinha de cristal para poder adivinhar esse futuro, né? Mas, pelo menos, lembrando um pouco das eleições anteriores, muitas pessoas votaram e colocaram um voto útil com um argumento muito simples, mas para elas que faz muito sentido. Eu não vou desperdiçar meu voto e não vou votar em quem vai perder, né? Agora, isso é um dado. É um dado, né? Agora, outra das rejeições claras para alguns perfis. Então, mas é que nós temos muitas pessoas indecisas. E eu estou assim, com uma leve sensação e impressão pessoal, né, de que nós vamos ter um alto índice de abstenção. Não sei se as pessoas, diante do que está colocado, elas vão votar ou simplesmente pelo voto útil vão falar, não vou votar em ninguém, porque ninguém me agrada. Né? E aí não sei, aí depende desse jogo exatamente de espaço de tempo que nós vamos ter da campanha, né? Das pessoas conseguirem cristalizar, não cristalizar. Mas é uma incógnita, né? Eu creio que é uma incógnita muito, muito clara. Dentro dos vetores que eu comentei, só para transferir quem está em casa, quem está ouvindo está, lógico, colocando para dentro de si. Aqueles que já têm eventualmente o seu potencial de voto quase cristalizado, ou já têm uma definição de um perfil de candidatura, pode estar fazendo outro raciocínio e é normal que o faça. Por isso que a gente está compartilhando aqui essas várias possibilidades, né, de fenômenos. Nós temos, evidentemente, nas ruas, candidatos de um perfil A, que não quer o outro, no outro sentido de jeito nenhum. E está de olho, e já ouvi nas ruas, por isso que eu coloquei para essa parcela que, olha, se for fulano e fulana, ou fulano e fulano, eu vou votar no outro. Eu abro mão até do meu candidato, porque não quero ver esse desastre. Por isso, acho que você já deu a resposta. Muito provável haverá o voto útil, porque o voto útil não é só no sentido de votar no candidato possível vencedor, mas o voto útil é no sentido assim, eu preciso votar nesse outro candidato, senão aquele vai ganhar, e o meu candidato não vai ter chance alguma, então eu vou votar naquele outro. Né? Veja só, se Lula está na chapa, né, no processo eleitoral, hoje, há uma semana atrás, nós tínhamos apenas 11% de branco nulo e 3% de não sabe. A dúvida fica com a não presença. Aí, se ele não está presente, branco e nulo sobe para 22%. Né? E não sabe, não respondeu 6%. O quadro político, então, se encontra exacerbado,
né? E a dúvida é por conta da instabilidade do processo jurídico e eleitoral. Não necessariamente por conta do interesse do voto. Né? Porque se você colocasse assim, com a presença do Lula, em quaisquer condições, ele com qualquer candidato, ele ganharia de todos. Né? A instabilidade vem com a ausência dele. Você está entendendo? Então vai haver, eu acho que um outro aspecto a observar, eu não sei se o professor concorda comigo, ele é historiador, talvez tenha mais informações do que eu. Né? Mas eu sinto que o Brasil tem uma vocação, até pela pobreza, pela necessidade de políticas sociais protetivas e etc., pela extrema pobreza dele, ele tem uma certa vocação mais centro-esquerda. Né? E a população não é porque acha que fulano é mais à esquerda ou mais progressista, mas é porque o candidato talvez tenha bandeiras mais protetivas ou menos protetivas. Se a gente estratificar o número de eleitorado, só para quem está em casa acompanhar o nosso raciocínio, dividido pelas camadas sociais e essas necessidades aí imediatas no dia a dia, fica fácil de identificar os volumes potenciais. Exato. Sim, basta, né, Celso, lembrar um pouco, ativar a memória do que foi o nosso processo eleitoral depois de 88, né? 89, Collor e Lula. Né? Aconteceu com o Collor, depois foi Fernando Henrique e Lula. Né? Na próxima, Fernando Henrique e Lula. Fernando Henrique conseguiu 2 mandatos. Mas de lá para frente, foram governos de esquerda, né? Desde 2002, aliás, o início de 2003. Né? De 2003 até 2016, foram governos de esquerda, o que corrobora o teu ponto de vista, né? De que a população se identifica com essas políticas mais sociais. Né? E exceção de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, quase que todos os outros estados experienciaram numa situação ou outra candidatos mais progressistas, mais à esquerda ou não. Então vou fazer uma pequena interrupção no nosso bate-papo até aqui para deixar já para o ar para o segundo bloco a conversa sobre a questão da volatilidade e essas questões todas que a gente comentou de vários vetores e possibilidades. Lógico, estão fazendo um exercício de raciocínio aqui, deixando no ar para o nosso retorno já, logo daqui um minutinho, se tem, por esses fatores todos, a possibilidade de ter efetivamente o segundo turno na eleição, lógico, presidencial ou não. Já voltamos logo em seguida. Olá, nós voltamos na segunda parte do nosso exercício aqui de raciocínio e de contribuição com a tentativa de compreensão de vários ou de possíveis fatores envolvendo o processo eleitoral com os professores Maximiliano Vicente, historiador aqui da Unesp de Bauru, como também formado na Unesp, e nosso colaborador aqui na TV Câmara e na Rádio Câmara, o professor Celso Zonta, de Psicologia Social. Eu deixei do nosso bloco, no bloco anterior, uma discussão sobre diversos fatores que a gente comentou, parte deles aqui a gente já foi colocando, se de pronto hoje, há 30 dias do processo eleitoral, com horário eleitoral na rua, se esse quadro, apesar da volatilidade se manter, que teremos eventualmente quase que confirmado o segundo turno, embora isso seja um exercício, lógico, só de raciocínio. Né? Então, eu havia falado, né, nós estávamos falando do voto útil, eu falei que com certeza vai haver o fenômeno do voto útil, mas não o suficiente para você determinar isso tudo no primeiro turno. Eu acho que a existência do segundo turno, para mim, ela é muito mais clara por 2 motivos principais. O primeiro é o tensionamento político exacerbado. E o segundo fato é que tanto direita quanto esquerda estão divididas. Né? Você tem muitos candidatos mais à direita, mais liberais, e tem vários candidatos à esquerda. Isso pulveriza, obviamente. Não são candidaturas centralizadas, são candidaturas divididas. Né? Então, nenhum deles vai alcançar o coeficiente suficiente no primeiro turno para quitar a eleição no primeiro turno. Pois não, eu também. Eu vejo, normalmente as pessoas falam o seguinte, que o segundo turno é outra eleição, né? Como se fosse um processo novo. De alguma forma é sim, e por isso que eu desejo, torço para que o professor Celso falou se cumpra. Né? O meu medo é que no primeiro turno alguém leve a experiência que nós tivemos, que quem levou logo de cara no primeiro turno uma eleição não deu muito certo. Né? A coisa sempre andou muito problemática. Né?
Mas por que eu vejo interessante o segundo turno e por que é importante ter esse quadro que nós temos agora e o que pode aparecer? É que no segundo turno, bem ou mal, as pessoas se posicionam mais claramente, né? Ou seja, eu apoio este grupo, eu apoio este candidato, e aí nós vamos ter já a composição do Congresso, né? Porque é bom que se diga que o segundo turno é só para presidente e para governador, né? Aí nós temos uma imagem do que vai ser o Congresso, como que vai estar formado. Provavelmente nós sabemos que pauta vai aparecer ou não vai aparecer, ou seja, desde o meu ponto de vista, assim, seria o desejável, né? Que nós tivéssemos esse segundo turno, porque aí as forças elas tomam um rumo bem claro, não dá para você competir com o outro que pensa mais ou menos igual, não, e aí você vai somar ou vai subtrair deputados, que é a essência do que é a nossa democracia, né? A chamada democracia representativa, né? Que se configurou dessa forma. Então, vamos torcer, né? Se possível, para o eleitor, né? Pensar bem, né? Claro, na hora de votar no primeiro turno, mas ter muita esperança no segundo turno, né? Também, com uma possibilidade real de aburilar um pouco mais as opções. Até como o raciocínio que a gente fez no início aqui, se o processo está tão movediço com todos esses vetores, com parcelas já bem identificadas de adversários divididos nessa, apesar das volatilidades aqui, e uma campanha curta, de ser necessário esse segundo período para estreitar um pouco mais relações. Sim. Perfeito. Perfeito. E algumas outras questões, uma sensação que a gente colocou fora do ar aqui, inclusive com os alunos de jornalismo da Unesp, para repercutir com quem está em casa, se essa sensação hoje, comparado com a eleição passada, esta muito mais curta que nós dissemos aqui, só de 30 dias oficiais de horário na eleição, mas com muitas entrevistas antes, se ela também passa uma falsa sensação de que todos ou boa parte da parcela está discutindo, está atento com o processo eleitoral, ou isso está só em uma parte dos segmentos e não na massa inteira. Bom, posso me prolongar um pouquinho, Nelson? Por favor, professor. Entre. Olha, Nelson, eu mudei um pouco algumas concepções que eu tinha depois de entrar e conhecer um pouquinho mais o que aconteceu depois da Constituição de 88. De 88 para frente tinha mudado algumas posições, né? Mas o que fica bem claro é que nós não conhecemos ou não temos acesso ao que é o processo de governabilidade, né? Então, o que é o processo de governabilidade? Eu, enquanto candidato, posso propor N coisas, N pontos que vou defender. Porém, isso não é levado em consideração como é que se executa na prática. Ou seja, na prática é o Congresso que aprova ou que não aprova. Portanto, nós estamos às vezes muito centrados na questão do que seria a escolha do presidente e esquecemos que o Congresso forte pode minimizar o impacto da ação do presidente, não é? E é essa relação que me preocupa muito, que é o que a gente fala de educação política. Não é você dominar política, mas sim conhecer por dentro como que as coisas acontecem, porque aí nós temos que ter uma postura vigilante, né? Que é uma postura vigilante. Sempre ficar, não como falam os escoteiros, né? Sempre alerta, mas quase uma postura de escoteiro, né? De ficar prestando atenção que eles estão circulando, que eles não estão circulando. Por quê? Porque na campanha cabe tudo. Algumas das propostas que foram lançadas até agora, tive cuidado de olhar, são inclusive ilegais, né? Agora, você imagina, um candidato que te propõe uma mudança que a lei não prevê, ele está propondo burlar a lei, não é? Então, nós temos que valorizar muito esse quadro político-institucional que nós temos, mas temos que compreendê-lo, digeri-lo, não é? Para ver como é que de fato funciona, quer dizer, qual é a trajetória de uma lei, não é? Quanto tempo demora para ser aprovada uma lei? Por que umas vão rápido, outras não vão rápido? Não é? Como que isso repercute na nossa vida, não repercute na nossa vida? Sabemos o que é uma política monetária, uma política fiscal, uma política cambial, o que significa mudar uma lei em termos de Constituição, porque isso é uma complexidade muito difícil de ser entendida pela população e eu não vejo interesse nenhum em que isso se passe para as pessoas. Desde o meu ponto de vista, pegando o que o professor Celso fala tanto de educação, deveríamos ter essa educação política nas escolas, que não é aquilo que se fala, a escola sem partido, não, pelo amor de Deus, não é isso, né? É você mostrar a responsabilidade que nós temos enquanto cidadãos, dentro desse processo, né? Saber como que funciona, não é? Porque aí nós não ficamos iludidos, nem fica essa angústia de se falar, e agora? Não, agora você temos que pensar
no conjunto como um todo, né? E no conjunto como um todo, conhecendo o processo, eu sei, se eu voto no candidato, que proposta ele vai apresentar, eu sei como que vai ser o Congresso, né? Por isso a minha ênfase no segundo turno, né? E aí fica um livro aberto, né? Para todo mundo, né? Então, Nelson, eu fico assim muito preocupado com essa questão, porque normalmente há assim um senso comum, né? E não nada contra, né? Mas as pessoas falam, tratar de política é chato, né? Sim. Não, não é. Sinto muito lhe falar, mas é que a vida depende disso, né? Por outro lado, eu imagino que deve ser muito difícil para um candidato a presidente da República tentar explicar política cambial fiscal para uma população que tem, né, um grau de educação ainda muito incipiente no caso brasileiro, né? E um desenvolvimento de cidadania ainda bastante incipiente. Isso é muito complicado. Mas eu diria o seguinte, então por isso que as coisas em curto espaço de tempo elas são simplificadíssimas, né? Mas assim, a questão da maioria no Congresso, que você citou, é um dado muito importante, porque as pessoas centram a discussão profundamente na escolha do candidato a presidente, mas você tem também uma governabilidade importante. E você tem várias formas de trabalhar essa governabilidade. Ou ela é com a liderança, onde você puxa a população, puxa os segmentos sociais, recebe apoio e estofo para influenciar o Congresso. E o Congresso, como é sensível politicamente, né, ele tem seus interesses, mas ele tem uma sensibilidade ali. Ele não vai contra a população, de uma certa forma, né? Em alguns momentos sim, mas na maior parte das vezes ele vai estar pensando na questão do voto. Sim. Sempre na questão do voto, né? E por isso que muitas vezes, quando o Brasil precisa economizar, ele vai lá e libera recurso, porque aquilo lá pode dar voto para ele. Então a questão da governabilidade tem a ver com os primeiros, sei lá, 100, 200 dias de governo de um presidente, aonde ele tem que entrar com uma capacidade de liderança significativa e forte para romper as amarras das alianças no Congresso. Porque o presidente que entrar submetido a esse processo de aliança, ele vai ser a mesmice. Aproveitando essa citação, um outro dado que a gente deu, lógico, do dado referencial que a gente tem, o objetivo hoje, dessa tentativa de apurar essa questão, que apesar de estarmos, ainda que no senso comum, maior ou menor no outro segmento, discutindo dificuldades e a crise com o país, o descrédito, a desesperança em certa escala reconhecida por boa parte dos brasileiros, um dado de possibilidade de pouca renovação no Congresso Nacional. Olha, eu não sei o que o professor Celso pensa a respeito, mas eu quando saiu aquela reforma, né, que eu fiz alguns números em termos de percentual, quanto o partido ia receber, como que o partido ia distribuir o dinheiro, falei, gente, mas eles deram um golpe de mestre, né? A lei eleitoral facilita esses fatores. Nossa, na verdade eles se perpetuaram, né? Não vejo possibilidade de renovação, até porque, pela própria lógica de cada partido, onde que ele vai investir mais? No candidato que já está lá, que é conhecido, né? E eles mesmos, internamente nos partidos, criam os mecanismos para que não se dê dinheiro para as lideranças emergentes, que poderiam vir trazer uma visão diferente, um comportamento diferente, uma praxis diferente. Não, o que eles fazem? Perpetuam, alocando recursos significativos para eles, e ao coitado que está na linha de ponta, que acredita mesmo no poder de mudança e transformação, dá um santinho, né? Você se vira com um santinho. Né? Uma lei que fere o princípio de isonomia nessa relação do poder claramente, econômico, né? Com dinheiro público. Sim. Descarado, né? Então, mas eu diria o seguinte, eu acho que é perfeito o raciocínio do professor. É isso mesmo. Ela não vai ser fortemente renovada, mas será um pouco mais renovada do que no caso anterior, sim, das eleições passadas. Porque o mal-estar da vida política, né, e dos políticos perante a população é muito grande. Se você vê o grau de confiança, né, as pesquisas nacionais medem grau de confiança nas instituições sociais. O Congresso está lá embaixo, ele nunca teve tão ruim assim em termos de confiança perante a população,
né? O Congresso e Governo Federal, e o Executivo. As iniciativas populares que, num determinado momento, deram certo, por exemplo, para fatos bastante específicos já estabelecidos, como assinaturas para a lei de iniciativa popular da ficha limpa que se estabeleceu, a tentativa das 10 medidas anticorrupção, abraçado no episódio da Lava Jato, na sua efervescência, que o Congresso depois, no episódio de uma noite da tragédia da Chapecoense, botou na gaveta. Mas eu estou usando essa referência para saber se esse sentimento acabou fazendo aquela ideia de esperar baixar poeira, a gente caiu de novo, esquentou a fogueira, esfriou, e isso acaba não ajudando a esquentar o debate que ficou tão forte lá para a ideia de renovação, ficha limpa, Lava Jato. É porque nós não somos uma sociedade devidamente organizada. O movimento social ele é pequeno, é incipiente. A rede de cidadania ainda ela é incipiente no caso brasileiro. Então a possibilidade de que essas coisas sumam na poeira é muito grande, né? Os fatos se perderem ao longo do tempo. Esse é um lado. O segundo lado, que é aquilo que o professor colocou. Eles vão estar munidos de muito recurso financeiro para fazer a população esquecer isso. Você está entendendo? Então, o terceiro aspecto é o seguinte, quer dizer, quem já é candidato, ele por si só já tem o direito de se recandidatar. Eu diria que essa legislação é esdrúxula em relação a isso. Todo mundo tem que concorrer com sua candidatura e tem que se justificar perante o partido, né? Só porque eu já sou um deputado, eu já tenho o privilégio de ser o candidato à reeleição do partido. Não pode ser assim, né? Todo mundo tem que estar sob júdice o tempo todo, né? Esse é um aspecto muito importante. Então ele já tem o privilégio de se candidatar à reeleição, ele já tem recurso propriamente dito, quer seja como deputado, quer seja como o recurso partidário que foi previsto, onde ele legislou em benefício próprio, né, que foi o caso, e isso faz com que a renovação seja pequena, embora eu acho que será maior do que há 4 anos atrás. Para reforçar o risco da questão da lei eleitoral, que foi feita por este Congresso que privilegia esses fundos e recursos de tempo de TV para as lideranças como o Celso e o professor comentaram, um dado aqui que me assustou um pouco, a possibilidade de brechas na lei, que também é desconhecido de boa parcela, a maioria da população, como chamados recursos não identificados. Aqui uma contribuição do especialista em direito eleitoral Luciano Olavo da Silva. Tem esse programa específico no link da TV Câmara no YouTube para você entender mais a miúdo que nós estamos falando, de poder pulverizar 10% da pessoa física entre comunidades e religiosas, a lavagem de dinheiro, o tráfico de drogas, esquentar esse recurso e colocar para dentro da campanha apenas como uma multa depois do efeito eleitoral. Infelizmente, né, nós temos um dito popular que diz o seguinte, né, feita a lei, feita a abertura para não cumprimento da lei, né? Mas seria assim, desde o meu ponto de vista, tudo isso se encaixa dentro de uma grande reforma que o país ainda está devendo, que é a chamada reforma política, né? Assim, no debate, normalmente as pessoas entendem que tem que ser feita uma reforma tributária, que tem que ser a reforma da Previdência. Parece que é uma coisa assim meio consensual, embora seria problemático cada um desses pontos. Mas a reforma política ninguém quer tocar, não é? Então, que nós estamos vivenciando hoje? Que a política é um negócio, né? Então, é um negócio e é uma empresa e você trabalha com a lógica do negócio e a lógica da empresa, né? Então, você pode sonegar, você pode criar essas leis, você pode criar tudo, mas nós não criamos uma reforma política que atinja a essência do que é o nosso sistema, né? O nosso sistema ele foi pensado num momento muito interessante, que é a Constituição de 88. Todos nós temos na cabeça o que estava por trás, né? A famosa lei do pêndulo. A ditadura foi para lá, então agora vamos para lá, né? Mas não, quando se vamos para lá, se deu tanta possibilidade, tanta facilidade, não é? Que acabou criando um problema que nós estamos vivenciando hoje, que se desemboca nisso que você está colocando e em outras práticas que a gente conhece, né? Então, fico imaginando assim, uma reforma política como? Bom, com esse congresso que nós tivemos aí,
é essa reforma que é possível, né? Mas a reforma mais radical, mais profunda, né, é aquela que tenta vincular o candidato à população, né, que é o processo dos Estados Unidos. A coisa vem de baixo para cima, vem sendo construída. Não é? Então, todo mundo fala o Trump, mas o Trump construiu uma trajetória, não é? E tem um grupo cativo que vota nele. Não é? Nosso é o contrário, não é? A gente faz o contrário. Tem um candidato que pode ser referenciado indo de cima para baixo, não é? Mas nós não temos movimento social, não temos comunidades organizadas, e aí fica muito difícil, não é? Você pensar que o sistema é isento, é ileso, que ele sai por convicção, por ideias, não é? Que é o que seria o ideal. Não é? Quer dizer, você pensar nos dias de hoje, 35 partidos, gente, 35 ideologias. Abrir partido Muito virou difícil. um grande negócio. Virou um grande negócio. Né? Com a lei dessa fica muito Ele mais faz fácil uma esquentar dinheiro. ata e ele vai buscar assinatura, tem uma quantidade suficiente, pronto, ele já tem assento, ele já tem possibilidade de recurso, já tem... Sabe, não pode ser assim, dessa maneira. Nós não temos 32 ideologias no Brasil. Não existe um lugar para tantos matizes programáticos diferenciados para administrar um país. Isso não representa a realidade. Isso é uma distorção da própria legislação eleitoral. Celso Zonta e Maximiliano Vicente, a gente agradece muito a contribuição de vocês aqui. A gente repete que está gravando no início da entrada do horário eleitoral, e para abusar do espírito cívico e de cidadão de vocês, ia deixar convidado aqui para, no meio desse processo, em 2 semanas, a gente dar uma olhada se esses fatores todos de volatilidade, elementos de vetores que a gente colocou como possíveis para ajudar no seu raciocínio aqui, a gente vai ter um quadro, lógico, mais bem sustentado, quase a 10 dias do primeiro turno, para saber se algumas coisas valeram na prática do imaginário da escolha de voto real. A gente espera poder, eu penso assim, quero voltar e ter que falar, desculpe, tudo que eu falei é errado. Sim. Seria um programa sensacional, de meio minuto, né? Enfim, o grande apelo que nós temos que entender é o seguinte, né? Não adianta só ficar vendo o lado negativo, a crise, a situação. É o que nós temos, é o nosso país, é a nossa responsabilidade, portanto, vamos tentar cumprir o nosso dever de cidadão e de cidadania da melhor forma possível, né? Todos nós estamos sujeitos a erros, né? Mas é interessante pensar sobre eles e pelo menos ter uma opinião, defender pontos de vista, não é? Argumentar e pensar sempre no lado social, né? Nós não podemos não pensar nisso. Acho que é isso, acho que a regra do jogo está posta, está aí, né? Nós temos que participar dentro dela e temos que, como cidadão, contribuir de uma forma ou de outra. O que o cidadão tem que fazer é procurar conhecer os candidatos, olhar, ler, observar, assistir exaustivamente, e não se submeter ao marketing eleitoral. Isso é muito importante. Procure ter um senso crítico em relação a tudo que você ouve, né? A tudo que você lê. Assim você vai adquirindo autonomia e independência do pensar. Quem sabe a gente vai constituindo, de fato, um processo de pensamento social mais coletivo, menos submetido ao pensamento de uma elite que domina. Muito obrigado ao Celso Zonta, ao professor Maximiliano Vicente. Nesta segunda parte do nosso bate-papo, a gente enfatizou muito as questões da eleição proporcional, porque a gente falou muito de crítica na primeira parte, reconhecida em relação à regra do jogo atual, e vai depender muito da nossa e da sua capacidade de escolher direitinho o seu deputado federal, senador e deputado estadual. Senão a regra do jogo vai se repetir, inclusive o nosso programa com as mesmas críticas lá na frente. Até o nosso próximo encontro.